Olá, turminha, vamos estudar nossa aulinha matemática. Na nossa aulinha anterior, nós aprendemos sobre unidade de medidas usando medidas não padronizadas. O que são medidas não padronizadas? É aquela no qual nós podemos medir espaços e objetos e não conseguir ter a mesma medida. Quais são as formas que podemos usar para ter uma medida não padronizada? O palmo, o polegar, o pé, passo, braçada e jarda. São algumas das maneiras onde nós podemos medir espaços e objetos apenas com partes do corpo. Polegar, palmo, pé, braçada e jarda. Hoje, nós iremos aprender como podemos fazer a medição de espaços e objetos utilizando os seguintes recursos: a régua, a fita métrica e a trena. Esses objetos aqui, eles permitem que toda medição ela seja exata. Então, a régua, fita métrica e trena. Desses objetos aqui, qual é o mais apropriado para o estudante? A régua. Qual é o mais apropriado para o pedreiro? A trena. E qual é o mais apropriado para a costureira? A fita métrica. Todas as medidas serão da mesma maneira, seguirão o mesmo padrão, porém, objetos diferentes, uns menores e outros maiores. Metro, centímetro e milímetro. Vamos começar então com o metro. Aqui, metro. O metro, ele é representado pelo símbolo, pela letrinha M. Então, aqui nós temos 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Aqui nós temos, então, representando até os 5 metros. Lembrando que a letrinha M, ela representa metro. Qual é o objeto que nós usamos para medir o metro? A fita métrica. Aqui eu tenho uma fita métrica e vocês observem aqui. Começa com o número 0. Cada medição aqui, ela vai seguir um padrão. Então, eu vou puxar aqui essa fitinha e a gente vai descobrir até que número é que forma o metro. Lembrando que começamos com o número 0. Vou puxar aqui 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, a medição para chegar até o metro é até o número 100. Então, aqui nós temos 1 metro, que vai do númerozinho 0 até o número 100. Aqui essa fita, ela tem então 1 metro. É a unidade de medida maior. E o objeto, ele pode ter 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 100 metros, 200 metros. Ou seja, 1 metro é a unidade de medida maior. Mas para medir o objeto, para saber exatamente o tamanho do objeto, é possível a gente usar a fita métrica. Agora, a gente vai conhecer a unidade de medida menor que o metro, que é o centímetro. O centímetro, ele é representado pelo símbolo, ou seja, pelas letrinhas C e M. E aqui, então, nós temos 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Os centímetros, cm, é a unidade de medida de comprimento menor que o metro. Então, o metro, ele é maior. E o centímetro, ele é menor que o metro. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros e assim por diante. Quando chegar até
100 centímetros é o que vai formar 1 metro. Aqui vamos, mais uma vez, a tia vai mostrar aqui com a fibra. Aqui tem 5 centímetros, né? Chegando, então, nos 100 centímetros, cada número desse aqui, ele representa 1 centímetro. Então, quando chega, então, no 100 centímetros, chegou em 100 cm, 100 centímetros, essa medição, então, a gente vai chamar de metro. Então, metro é maior e o centímetro, ele é menor que o metro. Agora, vamos conhecer outra unidade de medida, que é o milímetro. O milímetro, ele mede, a medição dele é menor do que o centímetro. Vamos conhecer. O milímetro é representado pelo símbolo, ou seja, pelas letrinhas MM. Milímetro. 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros. E aí, ele vai até o númerozinho 10. Chegou no númerozinho 10 milímetros, então vai formar 1 centímetro. Mas não se preocupe com essa parte que na página que vem seguinte, a tia vai mostrar então a régua e onde vamos identificar onde nós iremos medir os centímetros e os milímetros. Aqui apenas estou informando que o milímetro, ele é menor que o centímetro. E o milímetro, ele é representado pelas letras MM. 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, até chegar a 10 milímetros, que vai formar 1 centímetro. Então, vamos lá, vamos conhecer. Aqui eu tenho a régua, e essa régua, ela mede o quê? 20 centímetros. Por que, tia, 20 centímetros? Vamos lá. Aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, até chegar ao número 20. Onde estão representados os números, eles representam os centímetros. Então, do 0 até o número 1, 1 centímetro. Do 0 até o número 2, 2 centímetros. Do 0 até o número 3, 3 centímetros. Do 0 até o número 4, 4 centímetros. Até chegar do 0 até o número 20, 20 centímetros. Então, os centímetros, eles são representados por esses tracinhos aqui que fica maior, que é maiorzinho na régua, e tem sempre o número indicando. Então, fica bem mais fácil de identificarmos onde estão os centímetros. Cada número desse aqui, cada espaço desse aqui representa 1 centímetro. Então, eu vou marcar aqui. Eu marquei quantos centímetros? 13. 13 centímetros. O símbolo CM. Mais uma vez, que númerozinho é esse aqui? 8. Quanto eu tenho aqui? 8 centímetros. Ok? Tenho aqui essa cola. E vamos medir, então, quantos centímetros tem essa cola aqui. Vamos medir? A tia vai colocar aqui, então, a cola em cima da régua e eu vou marcar o ponto certinho para medirmos essa cola. Qual é o número que eu estou medindo aqui? O número 10. Então, essa cola aqui, ela mede 10 centímetros. Então, a cola, ela mede 10 centímetros. A gente vai colocar o númerozinho e as letrinhas. CM, centímetros, tá bom? Agora, vamos conhecer o milímetro. Temos mais uma vez essa régua aqui, onde nós estamos vendo os centímetros e os milímetros. Lembra o que a tia falou? Onde estão representados aqui os números, representa os centímetros. 0, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Do número 0 até o número 1, eu tenho 1 centímetro. Do número 1 até o número 2, só esse espaço aqui, eu tenho 1 centímetro.
e assim por diante. De um número para o outro, eu conto 1 centímetro, ok? Agora, observe mais uma vez. Entre aqui, esse centímetro aqui, a gente tem esses tracinhos bem pequenininhos. Estão vendo? E se contarmos esses pontinhos aqui, esses tracinhos bem menores aqui, vocês vão chegar à conclusão que tem 10 tracinhos. E esses 10 tracinhos, então, eles representam 1 milímetro. Centímetro e milímetro. Centímetro, onde estão os números, e esses tracinhos bem menorzinhos, essa medida bem menorzinha, ela representa 1 milímetro. Vou aproximar um pouquinho mais a imagem para vocês entenderem mais um pouquinho. Aqui eu tenho os números. Cada número desse, ele representa 1 centímetro. E esses tracinhos aqui, ó, bem pequenininhos, eles representam 1 milímetro. Então, a unidade menor que nós temos para medir é o milímetro. Depois do milímetro, que são esses tracinhos pequenos, vem esses tracinhos aqui maiores. E esses representam os centímetros. Ok? Então, crianças, essa é a nossa aulinha de hoje, onde vimos medidas de unidade padronizadas, onde todos seguem um padrão. Então, se vocês aí tiverem uma cola parecida dessa, e vocês forem medir essa cola, esse objeto aqui, ele vai ter o mesmo tamanho. Se vocês aí na casa de vocês tiverem uma canetinha dessa, e com a régua vocês forem medir, essa canetinha, ela terá o mesmo tamanho. Medida de unidade padronizada. Bom, turminha, essa é a nossa aulinha. Beijos!